Hoje o assunto da nossa coluna Sustentabilidade é educação ambiental, com foco na prevenção de tragédias naturais. Quanto mais bem informada a população está sobre as chuvas, sobre as enchentes, mais fácil diminuir os prejuízos causados. E o biólogo e educador Vinícius Trindade é o convidado dessa conversa. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Vinícius, educação ambiental, por onde que a gente começa? Desde pequenininha, na escola, como é que acontece isso? Antes de mais nada, vou definir educação ambiental como uma modalidade de educação. As pessoas, de maneira geral, confundem educação com instrução. A educação exige uma participação do educando, daquele que está recebendo a informação. Em educação ambiental, há 3 pilares fundamentais. A informação, o conhecimento, e a gente conta com todo o conhecimento científico. Nós temos também algo muito importante, que é o pensamento, a reflexão. E a gente sabe hoje em dia como as pessoas estão vivendo nesse corre-corre, né? Na reportagem me mostrou ali, baixo nas casas, as pessoas não têm hora para chegar. Então, por incrível que pareça, hoje, fazer pensar é tão trabalhoso quanto informar, quanto comunicar. E o terceiro ponto é a atitude, é a ação. E, curiosamente, a educação ambiental trabalha não só nesses 3 pontos, mas trabalha também no intervalo entre eles. Então, a gente tem que ter estratégias. O educador ambiental cria recursos didáticos para levar o conhecimento a ponto dele ser traduzido num pensamento, numa reflexão. E depois motivar a pessoa a ter uma atitude, porque não adianta a gente ter o conhecimento, a gente ter o pensamento e isso não se traduzir numa ação. Verdade. Né? Então, concluindo, dá para entender que com a sua fala, não basta apenas boas políticas públicas de prevenção a tragédias, às enchentes, a população também tem que participar, tem que contribuir, tem que estar educada, correto? Com certeza. Em todos os setores da vida social, nós precisamos da participação ativa da sociedade. Eu sinto que, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade de compreender que a sociedade vem da palavra sócio. Normalmente, quando a gente é sócio de alguma coisa, é algo muito bom. Todo mundo participa, né? Todo mundo sofre. Olha só, as pessoas sofrem com essas enchentes, perdem suas casas, perdem as coisas, é tudo que a gente não quer, né? Não quer. Então, e muitas dessas tragédias, desses efeitos da chuva, e nós estamos falando aqui sobre a questão do pensamento, a gente trabalha como educador muito com a pergunta. Por exemplo, uma pergunta: a chuva é má? Aí a pessoa tem que parar para pensar se a chuva é má. A chuva por si só não é má, né? Essas imagens aí, ó, é o resultado de um grande volume de água acumulado. E acumula-se por quê? Acumula-se porque, ao criar um ambiente da cidade, né, um ambiente da sociedade, nós não estamos permitindo que a água escoe, percorra, né, o seu fluxo natural. Esse é um dos fatores. É claro que isso que nós estamos assistindo, essas imagens, elas são, na verdade, o somatório de vários fatores. Mas agora nós vamos falar um pouco sobre a educação ambiental, como que o cidadão, né, pode contribuir. Então, algo fundamental, primeiro, é tirar essa visão que a chuva é má. Porque enquanto eu estiver achando que a chuva é má, eu passo para ela uma responsabilidade, né, um sentimento. Mas, considerando que a chuva é algo natural, eu como biólogo, por exemplo, Raquel, eu já vi chuva em floresta, de causar enchente. Faz parte do ciclo, os animais convivem com aquilo, as plantas. A gente sabe até que a origem, né, da civilização foi naqueles rios em que transbordava, fertilizava. Né? Então a chuva é isso, ela faz enchente tanto no meio natural quanto no meio artificial. Mas como nós estamos no meio artificial, nós temos basicamente 3 coisas importantes para fazer. Primeiro é dar o destino correto para os resíduos. Nada de lixo na rua. Nada de lixo na rua, porque a gente assiste constantemente pessoas que acham que jogam lixo fora. É bom te deixar bem claro, não tem como jogar lixo fora. Você não consegue tirar o lixo do planeta. Ele vai para algum lugar, né? Ele continua aqui. E é curioso que o efeito nocivo dessa atitude é tão grande que uma simples garrafa PET, se ela travar uma boca de lobo, e ela né, tem uma área muito grande, a quantidade de água que vai ser retida ali. Então eu faço aqui um alerta para as pessoas, né? Tem que pensar sobre essa conduta, esse hábito. Hoje em dia qualquer um tem condição de dar um destino para os resíduos, né? E o segundo fator é cuidar da permeabilidade, cuidar das árvores, das áreas verdes, ampliar, né? Cobrar edifícios, construções sustentáveis que possam dar o destino correto para essa água, para esse volume, né? Todo mundo participando, fundamental, né? todo mundo participando. E tem solução, então? Dá para a gente viver sem enchentes? Eu não tenho a mínima dúvida que o futuro nos aguarda algo muito bom. Só que eu não queria que fosse com sofrimento. Verdade. Eu queria que fosse com educação. E é tudo que a gente quer também, tudo que a Rede Minas quer também. Muito obrigada, Vinícius, pela sua participação, pelas suas informações.